E aí galera, beleza? Ó, a aula de hoje é sobre gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Então é gráficos do MUV, movimento uniformemente variado. Quando a gente está no MUV, a gente sabe que a gente tem uma velocidade que ela é variável, certo? A gente tem uma velocidade que varia com o tempo e a gente tem uma aceleração. Então aqui a gente vai ter três gráficos. A gente vai ter o gráfico da posição pelo tempo, que é esse primeiro aqui, o gráfico da velocidade pelo tempo, que é esse aqui, e o gráfico da aceleração pelo tempo. No MU, lá no movimento uniforme, se vocês lembrarem ou voltarem no vídeo, vocês vão ver que esse gráfico aqui, ó, ele não existia, ele dava zero, porque a gente não tinha aceleração. Agora aqui a gente já tem, beleza? Então, quando a gente trabalhar com gráficos, a gente precisa primeiro conseguir reconhecer os elementos do gráfico, tá? Então, a primeira coisa, um gráfico ele é sempre composto por um plano, né? Dois planos no caso. Então, ó, eu tenho dois planos. Nesse caso aqui, como é um gráfico de posição por tempo, eu tenho um eixo S e um eixo T. O eixo T, a gente vai deixar sempre ele no eixo X, tá? Na horizontal. E o eixo da vertical, a gente vai mudar. Se for posição por tempo, a gente vai colocar S. Se for velocidade, a gente vai colocar V. Se for aceleração, a gente vai colocar A. Mas esse eixo aqui, ó, é sempre T de tempo. Tranquilo? Então, tá. Gráfico da posição pelo tempo. O gráfico da posição pelo tempo do movimento uniforme, se vocês lembrarem lá, vocês vão ver que a fórmula, né? A fórmula geral da posição, né? Que a gente tem, a função da posição, ela é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, né? Vocês lembram disso aqui? Essa é a fórmula da posição. E aí o que acontece? Quando eu tenho esse termo aqui, ó, ao quadrado, tá? A gente cai num gráfico que é uma parábola. Se vocês já estudaram em matemática a fórmula de Bhaskara, vocês lembram que quando a gente tem uma equação de segundo grau, né, a gente tem uma parábola. E essa parábola ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo, dependendo do sinal desse termo aqui, do sinal do t ao quadrado. Então, quando a gente tiver aceleração maior do que zero, tá? A gente vai ter uma concavidade para cima. Quando a gente tiver aceleração menor do que zero, a gente vai ter uma concavidade para baixo. Então, ó, concavidade para cima, aceleração maior que zero. Concavidade para baixo, aceleração menor do que zero. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente sempre numa parábola a gente tem ou um ponto mínimo ou um ponto máximo. Esse ponto máximo, nos dois casos, eu vou ter que a velocidade nesse ponto específico é igual a zero. Por quê? Porque é onde a velocidade muda de sinal, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tinha uma aceleração positiva e uma velocidade negativa. Quando a gente vem descendo, nesse ponto a velocidade é zero e depois ela começa a subir, beleza? Aqui nesse caso, ó, eu tenho velocidade positiva, positiva, positiva e a partir daqui eu tenho velocidade negativa, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto é onde a velocidade do corpo vai ser zero. Então, no gráfico da posição, eu tenho que lembrar que ele é uma função de segundo grau, ele é uma parábola. Essa parábola vai ter concavidade para cima se a minha aceleração for positiva, ela vai ter concavidade para baixo se a minha aceleração for negativa, e que esse ponto máximo ou mínimo representa um ponto onde a velocidade muda de valor, tá? Muda de sinal. Tranquilo, esse é o gráfico da posição. No gráfico da velocidade é um pouco mais fácil, porque a gente lembra lá que a função da velocidade ela é V igual a V0 mais AT, né? Vocês lembram disso aqui? E aí agora, ó, o meu termo aqui, ó, que varia, é de primeiro grau. Então essa aqui é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau eu tenho uma reta, tá? E uma reta é mais fácil de ser analisada do que uma
parábola. Então essa reta ela só tem duas características, ou ela é para cima ou ela é para baixo. Ela vai ser para cima quando a minha aceleração for positiva e ela vai ser para baixo quando a minha aceleração for negativa, tá? E outra coisa importante, a gente pode analisar, ó, esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, que é o ponto onde a velocidade muda de posição, vocês podem ver que ele coincide exatamente com esse ponto aqui de cima, que é o ponto onde a velocidade muda de valor. Então, olha só, se a gente comparar esse com esse gráfico, a velocidade aqui ela vem negativa. Por que é negativa? Ó, porque a parte de baixo desse eixo é negativa, a parte de cima é positiva. A parte da esquerda do eixo horizontal é negativa, a parte da direita é negativa. E vocês sabem, né? Então, aqui a velocidade vem negativa, né? Vamos botar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Depois ela vai 1, 2, 3, 4, 5, aumentando, beleza? E aqui é o contrário, ela vem positiva, ó, 3, 2, 1, 0, depois menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Estou dando um exemplo, entendeu? Então aqui ela vem negativa, vira 0 e vai positiva, aqui ela vem positiva, vira 0 e vai negativa. E aí esse ponto é exatamente esse ponto aqui, ó, tá vendo? Então você tinha uma velocidade negativa com uma aceleração positiva. Quando a gente tem velocidade negativa e aceleração positiva, o nosso movimento ele é retardado, a gente já viu isso. E quando a gente tem aceleração positiva com velocidade positiva, que é a partir desse ponto aqui, a gente vai ter um movimento acelerado. Então, ó, desse pontilhado para a esquerda eu vou ter um movimento retardado e desse pontilhado para a direita eu vou ter um movimento acelerado. Posso ter os dois tipos de movimento? Posso, dependendo do quê? Da posição onde eu vou estar. Se eu tiver uma posição que corresponde a esse lado aqui, ó, por exemplo, se eu estiver nesse ponto aqui, onde está o meu dedo, eu estou no movimento retardado. Eu vou continuar meu movimento, eu quero saber nesse ponto. Ah, nesse ponto meu movimento é acelerado, tá? O que você precisa saber reconhecer? Você precisa saber reconhecer que nesse ponto a sua velocidade é negativa. Por que ela é negativa? Porque ela está abaixo do eixo T e nesse ponto a sua velocidade é positiva. Então, velocidade negativa com aceleração positiva, retardado. Velocidade positiva com aceleração positiva, acelerado. Tá com dúvida nisso aqui? Volta lá no vídeo de MUV, tá? Que eu tenho uma tabelinha mostrando quando que o movimento é retardado e quanto que o movimento é acelerado. Tranquilo? Vamos para cá, para esse outro aqui, quando a reta tá descendo. Nesse ponto a minha velocidade é positiva. Se a minha velocidade é positiva, aí eu olho para a aceleração. Minha aceleração é negativa. Opa, velocidade positiva com aceleração negativa, retardado. Agora minha velocidade vira 0 e depois ela vira negativa. Ó, negativa com velocidade negativa também, os dois negativos, né? Eu tenho um movimento acelerado. Beleza? Então é isso que você tem que saber reconhecer nesses dois gráficos. Desculpa. O gráfico da aceleração pelo tempo é o mais fácil. Por quê? Porque a aceleração, ela é o quê? Ela é constante, né? A gente sabe que a aceleração, ela vai ser uma constante. O que é uma coisa constante? É uma coisa que não muda, não varia. Então ela tem o quê? O mesmo valor para qualquer instante de tempo. Então no tempo 1 ela vale quanto? Vale A. No tempo 2 ela vale A. No tempo 3 ela vale A. No tempo 4 ela vale A. Então ela não muda, ela tem o mesmo valor. Então o gráfico da aceleração vai ser sempre uma linha paralela ao eixo T. Por que paralela? Porque ela acompanha o eixo T, ó. Eles não se encontram, eles não se cruzam como aqui cruza, tá? Então uma linha paralela. Só que essa linha ela pode ser do lado positivo, ó. Ela pode ser mais A, tá? Por que mais A? Porque está acima, então o valor positivo para A, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Ou ela pode ser um valor negativo, menos A, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mas ela sempre é uma linha, ó, paralela, tá? Sempre paralela ao eixo T. E aí, quando que eu tenho cada um desses casos? Ó, eu tenho positivo
quando a minha posição e a minha velocidade é desse jeito, e eu tenho negativo quando a minha posição e a minha velocidade é desse jeito. Então, esse gráfico e esse gráfico são para velocidades positivas. Esse e esse são para acelerações negativas, tá? Acelerações positivas, acelerações negativas. Tranquilo? Então, se liga aqui, ó. Duas coisas. Primeiro, o gráfico da posição S por T, onde a velocidade é 0, indica a posição onde o móvel muda de sentido, tá? O que é mudar de sentido? O que significa os sinais positivos e negativos? Quando a gente está falando de grandezas vetoriais, né? Como velocidade e aceleração. Significa que ele muda para onde ele estava indo, muda o sinal. Se muda o sinal, muda o sentido de movimento. Então vamos supor, se eu considero para cima positivo e eu digo que a minha velocidade é negativa, ela está indo para onde? Está indo para baixo. Se eu digo que positivo é direita e eu falo que a minha velocidade está indo para o sinal negativo, ela está indo para onde? Está indo para a esquerda. Então, quando a gente tem grandezas vetoriais, os sinais eles indicam o sentido do movimento. Então, exatamente nesse ponto, quando a velocidade é 0, ela indica o ponto de mudança de movimento, tá? Muda o sentido do movimento, ou o sentido do móvel. Fica ligado nisso aqui. Segunda coisa para ficar ligado. Quando a gente está num gráfico de velocidade por tempo, a área sob o gráfico, tá? Por exemplo, essa área aqui, ó, ela indica qual foi o deslocamento do móvel nesse percurso. Tranquilo? Então, se você tem um gráfico de velocidade por tempo e você calcula qual é a área que esse gráfico está formando, lembrando que quando a gente fala de área, a gente está falando qual é a figura que está formando esse gráfico. Nesse caso seria, ó, um triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Se formasse outra figura, eu calcularia a área de outra figura, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu for calcular a área aqui, é a área de um retângulo, tá? Por que aqui é triângulo e por que aqui é retângulo? Porque é a figura que está formando. Aqui forma um triângulo, aqui forma um retângulo, desculpa, aqui forma um triângulo, beleza? Então, se eu estou num gráfico de velocidade por tempo e eu calculo a área, tá? Calculo a área desse gráfico, eu consigo calcular qual é o deslocamento do móvel nesse gráfico. Para que desgraça isso serve? Serve para eu calcular quanto vale o meu ΔS, ó. Né? Se eu tenho um gráfico e a pergunta me faz lá, qual é a área, qual é o deslocamento, quanto que esse móvel andou nesse instante de tempo? Se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, basta eu calcular qual é a área daquele gráfico. Tranquilo? Então são duas coisinhas para ficar ligados, ó. Anota isso aí. Beleza, galera? Valeu!